Bom, bom dia, boa tarde, boa noite. A gente não sabe qual é o horário que as pessoas vão ver essa nossa apresentação, esse nosso bate-papo. Então, sejam todos bem-vindos a mais uma live do canal do Museu Joias da Natureza, num formato diferenciado. Nós já tivemos a primeira experiência quando nós fizemos no Aquamundo, no Guarujá, e essa é a segunda, e tenho certeza que todo mundo vai adorar, porque nós estamos num dos maiores museus de história natural do Brasil. Um museu histórico, literalmente, um museu de muitos anos, que vem trabalhando na preservação, na pesquisa da biodiversidade brasileira e mundial, né? É um museu de referência que é vinculado à Universidade de São Paulo e tem toda uma história, inclusive ligado ao Museu Paulista, né? O Museu do Ipiranga, o famoso Museu do Ipiranga, onde todo esse museu, todo esse acervo maravilhoso de biodiversidade, a parte naturalista, se somava à parte histórica e depois cresceu tanto que foram desmembrados os dois museus. Mas enfim, ligado ao Estado de São Paulo, ao governo, e sem dúvida é um museu que eu conheço há muitos anos e tive a grande alegria de fazer muitos cursos, participar de palestras. É um museu muito ativo, tem uma ação educativa muito boa e tem grandes coleções, talvez as maiores de muitas áreas da América Latina. Eu quero agradecer então publicamente, eu já lhe considero meu amigo, né? Professor Dr. Luiz Simone. Eu quero lhe agradecer por sua gentileza de mais uma vez estar com a gente aqui no canal do Museu Joias da Natureza e ter me recebido num momento ainda complexo da humanidade, né? A gente ainda, o museu está fechado, então é uma oportunidade para as pessoas conhecerem o Museu de Zoologia, uma parte pequena, mas também já serve de convite para quando reabrir o museu, todos visitarem. Enfim, vale muito a pena, a parte de paleontologia, enfim, também é muito boa. Então, já meu amigo Luiz, muito obrigado por estar me recebendo aqui, ter dedicado esse tempo para a gente bater esse papo, tanto aqui na área expositiva e depois, principalmente, no setor da malacologia, que eu sei que é onde você é o chefe total, mas não só de você ter esse cargo, mas de você ser o maior malacólogo do país. Não, é verdade, você dá risada, mas você é a maior referência em malacologia que nós temos no país. Isso que eu amo malacologia, que é a área que eu mais amo da biologia marinha. É um prazer estar falando com você, você é uma referência para todos nós. Então, Luiz, para quem não te conhece e está assistindo a primeira vez a nossa live, fala um pouco do seu trabalho frente ao Museu de Zoologia, e desde quando você está nessa instituição, e também a área que você trabalha. Enfim, fala um pouquinho para depois a gente bater o papo, te perguntar algumas coisas sobre o museu, tá bom? Por favor. Bom, eu que agradeço essa oportunidade de divulgar, sabe, eu apoio a parte de divulgação como principal, uma das principais tarefas de todo o professor da biologia, né, na USP. E o museu tem esse espírito, né, tem essa vocação de ser um centro de divulgação de conhecimento, né, de peças, né, de históricas. Então é uma coisa que é uma oportunidade que não dá para perder, né? Eu sei que o seu canal é bem seguido, tem bastante, você já é o terceiro contato que o nosso terceiro, nossa, é verdade. Então, agora, bom, eu comecei aqui no século passado, né? Em 87 eu comecei estagiando, depois fui mestrado, doutorado, e aí eu entrei efetivamente como docente em 2003. 2003. E aí, isso já faz 17, 18 anos, né? Então já estou aqui atingindo já a maioridade dentro como docente do museu. E a minha função principal, a principal mesmo, é fazer a curadoria da coleção de moluscos. Você é o curador do setor da malacologia. Exatamente. Então eu sou lá a pessoa que toma conta desse patrimônio estatal, né? Entendi. Esse patrimônio que a coleção não é minha. Sim, mas as decisões são suas, de pesquisa. O que gerencia toda quem entra, quem sai, o material que entra e sai, sou responsável. Que legal. Adicionalmente,
eu também tenho o cargo de chefe do setor de invertebrados, que se chama Serviço de Invertebrados. Isso tem outras coleções que incluem todos os invertebrados menos insetos. Tá? Então, inseto é um caso à parte. Tem o próprio departamento. Então, tem entomologia, vertebrados e invertebrados. E eu chefio o serviço de invertebrados. Perfeito. Já vou te fazer uma pergunta, então, assim, eu sei que a gente vai conversar mais sobre malacologia no acervo, mas o que você pode falar sobre os acervos, as coleções científicas, não expositivas, mas as coleções científicas que estão nas reservas técnicas do Museu de Zoologia, no caso de invertebrado? O que você pode falar um pouco das coleções? Eu posso até falar em geral, porque as coleções aqui costumam ser sempre as maiores do Brasil. É mesmo? Mas isso, tem... desculpa, suplanta a coleções, por exemplo, Museu Nacional, Museu Emílio Gould, tem o Museu da FURG, que são museus de referências. Sim. Não, eu acho que sim, em vários, né? Não em todas as áreas, mas em várias sim, porque a gente até recebe coleções inteiras, né? É mesmo? A gente recebe doações, a gente tem até compra de coleções. Que legal! Então a gente vai aumentando o acervo de coletas, então eu acredito que... Quais você destaca? Quais o quê? Você destaca assim em relação às coleções que sejam maiores? Inseto é impressionante a coleção, eu acredito que tem mais de 4 milhões, né, de itens de insetos. A gente comprou coleções, estão até comprando uma coleção agora recentemente de uma pessoa que tinha milhares de insetos. Que maravilha! A gente está conseguindo verba da FAPESP para comprar, então a gente está sempre crescendo. E invertebrados em especial, né, a gente tem, por exemplo, a coleção que veio do Instituto Oceanográfico. É mesmo? Eles tinham lá uma coleção maravilhosa, por exemplo, de equinodermas. Sim. E veio tudo para cá. Inclusive aquele material da Antártica. Isso. Que legal! Veio para cá. Legal. Perdão. Porque o museu ele tem essa função principal de fazer a manutenção, o registro, a manutenção e dispor esse material para a comunidade. Tá? Tanto a comunidade científica como a comunidade diferente, como a gente pode ver aqui na exposição. Sim. Né? E os outros institutos eles estão mais voltados para estudos em si. Então eles fazem estudo e esses estudos geralmente geram material biológico, amostras. Essas amostras não podem ser jogadas fora. Tá? Elas têm que ser dispostas à comunidade científica para os futuros pesquisadores virem conferir. Então você está me falando da grande importância que tem o museu nesse papel. Olha que interessante, os museus têm um papel fundamental na construção do conhecimento. Sim. Você pesquisa, você desenvolve diversos tipos de pesquisa em várias áreas, e depois da pesquisa realizada, esse material fica à disposição para quê? Para ser divulgado na mídia, ou seja, o museu é o melhor local. Sim. Então, o sucesso do Museu de Zoologia está não só no acervo, na pesquisa, mas na exposição do próprio museu. Ou seja, você completa o tripé, né, literalmente. E não só a divulgação, né, como a gente expõe, às vezes tem material, por exemplo, numa desses armários, tem um caracol que eu descrevi, eu e um colega, que salvou o Parque Buller-Marx, entre aspas, né? Porque a gente descobriu uma espécie nova no Parque Buller-Marx, e isso Onde aí fica o parque? O Parque Buller-Marx fica perto da Marginal Tietê. Fica em São Paulo. Marginal Pinheiros. Tá. Em São Paulo é um parque grande, tem uma reserva da Mata Atlântica e ele ia ser parte desmatado para um empreendimento. Então a descrição dessa espécie mostrou que ali é uma área ainda boa de Mata Atlântica. Que legal! Sabe? E lá, qual é o nome da espécie? Adelopoma paulistano. Uma espécie de um castrópode pequenininho. Tem uma imagem dele aí. Depois a gente pode... A gente está divulgando essa descoberta. Pô, sensacional. Foi quando isso? Faz uns 3, 4 anos atrás. Puxa, olha só. Então uma espécie acabou salvando uma área verde. Que ela salvou, mas ela ajudou a salvar. Claro. Foi mais um fator de persuasão ali que tinha lá. Então, a gente tem outro exemplo, a ostra comercial, a ostra que a gente chama ostra de Canané, que é comida às toneladas. Sim. Ela é uma espécie nova, ela era identificada erroneamente, né? E a gente foi atrás para refinar. Mas qual? A Crassostrea risófora? A Crassostrea risófora, que é o nome
científico, né, Sim. da ostra de Cananéia. Sim. Esse animal, na verdade, foi descrito para Grenada, no Caribe. A gente viajou para o Caribe, coletou o material original de lá. Para fazer a comparação. Até genética, e mostrou que é diferente. São grupos, são espécies diferentes. Nossa, e qual foi o nome que vocês batizaram? Depois Cassostreia mangli. Olha, que Então, legal. a ostra de Cananéia agora tem esse novo nome que é Cassostreia mangli. Até em homenagem ao ambiente, Exato. o ecossistema que ela vive, que são os manguezais. Ela Né? era Cassostreia risófora, né? Risófora. Mangli. Exato, em homenagem à África, claro. Exato. Ou seja, tem toda uma referência do ambiente onde foram. E também a gente tem ela exposta aqui. Então, além de divulgação, também esse material serve para a comunidade científica futura. Perfeito. Tá? Então, Outros pesquisadores quiserem pesquisar, tem material, Tem lá o material. que seja exposto ou guardado para poder. e que foi usado para trabalhos científicos no ano anterior. Eu, por exemplo, vou para a Europa para consultar a coleção do Lamarck. eu peguei na mão Só o material Lamarck. do Lamarck. Tá? E de outros, Darwin também, eu vi a coleção do Darwin. Sério? O Darwin colecionava concha. Sim. Lá em Londres está lá a coleção Sim, dele. o Museu de História Natural, é verdade. Ele nunca descreveu nenhuma espécie de molusco, mas Lamarck sim, eu posso conferir E exatamente. Linné? Não vai dizer que você conheceu a coleção de Linné? Não, essa eu até. Está na Suécia, ela está na Suécia. Ela está meio espalhada. Né? Mas na Suécia tem uma homenagem a ele, né? Mas o Linneu, ele não tem uma coleção, assim, sabe? Ele costumava nomear figuras de outros livros. Mas ele era o cara, né? Ele era. Ele era mais botânico. Mas impressionante, ele era mais botânico, mas ele tem uma. batizou, né? Ele criou essa. Eu acho que ele estava. Não tinha televisão na época, acho que via muito molusco. Vamos classificar. E tinha muito livro de história natural que tinha as figuras dos Sim. moluscos. E ele costumava nomear aquelas figuras daqueles outros livros. Não era dele. interessante. Ele não tinha contato com o exemplar. Interessante. Então você tem lá, por exemplo, o livro do Martini Kemmens, Sim. que é um livro famoso alemão. Tinha um monte de figuras pintadas até a mão. Aí ele nomeava aquelas figuras. Então, a partir do momento, aquilo passa a ser uma cipreia. Tá? A partir desse momento, passa a ser uma cipreia tigris. É o nome que ele deu para aquela figura que é de um exemplar. Puxa vida, isso é muito curioso, eu não sabia. Pelo menos em molusco é assim que ele agia, né? Que legal. Eu não sei, deve E ser. ele é considerado, talvez não, ele é considerado o cara que mais escreveu, o cientista que mais escreveu. Não, mais eu não digo, mas ele é o pai da sistemática. É o pai da Ele é o sistemática. pai ele que fundou o sistema binomial. Isso. a Ele hierarquia. tem uma importância muito grande. Exato. Tá? Eu até acho que teve gente que descreveu mais que ele, mas sim, número de termos moluscos. É mesmo? Legal saber Sei, também. Toda a zoologia, toda a ciência, como é que é. Mas molusco teve gente que Mas o primeiro molusco foi ele que descreveu. Foi o Nautilus, ou não? Os Pompílios. É, Pompílio. Eu não sei qual é a ordem, viu, do livro dele. Sinceramente, eu não sei se é um Nautilus o primeiro. Mas ele teve outras edições anteriores, que elas foram ignoradas. A gente pegou o 10ª edição. Perfeito. Ele tem as outras 9 primeiras, que tinha já molusco. Só que elas foram, por convenção, foram anuladas. Você falando de coleções de grandes pesquisadores, de grandes cientistas, como Lamarck e enfim, o Darwin, eu tive o prazer de conhecer a coleção de moluscos do Pablo Neruda, que não era um cientista, porém era um malacólogo autodidata maravilhoso, conquilhologista e um grande escritor, né, do Chile. Ele realmente, a história da vida dele era muito bonita. Eu estive na casa dele também e conheci parte da coleção, está no museu lá em Santiago, está um pouco espalhado também, mas eu tive o prazer de conhecer. Nossa, maravilha. É uma emoção. É uma emoção, até porque ele tinha uma que hoje a gente sabe que é uma espécie que é mais comum, mas na época era muito rara, que é aquela Tatichera mirabilis, que era uma espécie que era tida como uma das mais raras do mundo. Mas você está falando de, né, As coisas... vão mudando de muito tempo, né? Como é que é? Vamos falar um pouco da exposição, para depois a gente, quando estiver no acervo, falar mais do acervo de malacologia, mas vamos falar da exposição do Museu de Zoologia da USP. Como é que é esse roteiro? A pessoa entra, o que ela vai ver, e depois tu deve falar um pouquinho da onde nós estamos. Sim, tem uma preguiça gigante do nosso lado. A gente tem a entrada, a gente quer uma coisa chamativa, Sim. para atrair a atenção do leigo.
e mostrar o quanto que é interessante a zoologia, né? Então a pessoa já entra, já tem logo dinossauros, que são umas coisas que atraem a atenção. Então a dinossauro, não importa que a gente queira mostrar outras coisas, é uma coisa que atrai público, atrai atenção. Sim. Então a pessoa já tem uma coluna de vários dinossauros, esqueletos, né, no caso do dinossauro, para mostrar, para atrair atenção e fazer, que são dinossauros brasileiros, né, todos eles são aqui do Brasil. Né? E logo na entrada também tem um conjunto de animais preservados, assim, aves, para mostrar um pouco da diversidade da vida. Sim. Tá? Pelo menos uma diversidade macroscópica. Eu vi ali que tem urso, tem jacaré, tem algumas aves, sim, tem muita... que não deixam de ser dinossauros, enfim. Tem vários animais taxidermizados, né? E alguns são doados pelo zoológico. Vocês têm essa parceria com o zoológico? Tem um animal morre lá, eles sempre ligam para nós para ver se a gente tem interesse. E normalmente a gente tem, né? Inclusive a gente tem até elefante, girafa. É mesmo? Só que não taxidermizado, né? Guardado na coleção mesmo, né? Técnica. Entendi. Na coleção técnica você guarda a pele e alguns ossos. Sim, sim. A parte de mamífero, né? Isso deve acontecer também na parapelacologia. Vários pescadores que devem conhecer, ou barcos que traz material. Ó, professor, você tem interesse e tal? Claro. A gente deve receber bastante coisa de doação. Então a gente tem sempre parcerias, né? Isso é importantíssimo para enriquecer o acervo. Eu vi também que tem umas vitrines com material original também, não só réplicas, mas algum material original. O museu ele tem um bom viés também paleontológico. Tem até uma coleção oficial paleontológica, não é só a neontologia, só o recente, tem também. Temos até um curador de paleontologia. Que é? É o Russan. O Russan, que é especialista inclusive em répteis, né? Isso. Então ele é o curador oficial de paleontologia, ele criou essa coleção. E a gente vai enriquecendo também. E a gente aproveitou várias peças para mostrar na exposição. Mas só uma curiosidade, essa parte da paleontologia é interessante que ela é ligada ao museu, mas não ao Instituto de Geociências da USP, né? Porque lá você tem todo um trabalho, mas, por exemplo, é ligado mais a biociências, não é isso? Não, ele é um professor ligado a outro departamento. O Instituto de Biociências é uma unidade, o Museu de Zoologia é outra, que a gente foi incorporado tardiamente à USP. Entendi. A nossa incorporação foi em 1968. Entendi. O Instituto de Biociências já existia e já existia um departamento de zoologia. Assim como o de Geociências já tinha a paleontologia. Entendi. Tá? Então, lá já tinha o departamento, já tinha os zoólogos e o museu tinha também zoólogos dentro da... Então é uma instituição independente, assim, independente da USP. Já feito. Ela começou independente da USP e depois foi incorporada à USP, mas com toda a infraestrutura. Perfeito. E autônomo. Né? Okay. Então a gente tem uma grande parceria com o Instituto de Biociências, né? Eu inclusive tenho eu era vinculado à pós-graduação, então eu recebi alunos, a gente dá aula também em determinados cursos do Instituto de Biociências, porque a gente aqui não tem graduação. Né? Então a gente aproveita a graduação do Instituto de Biociências para também ensinar, eles vêm aqui também, vêm a coleção, vêm o nosso acervo. A gente deve ter vários alunos aí de iniciação científica e de mestrado, doutorado, pós-doutorado. A gente tem um convívio, a gente tem bolsas também, iniciação. Depois de a questão de 8 anos atrás, a gente criou a nossa própria pós-graduação. Que bacana. Que basicamente é em zoologia, né? Mas ela tem um nome mais sofisticado, biodiversidade e tal. E a gente também orienta, vários de nós ainda orientam também pelo Instituto de Biociência, os zoólogos lá. E da Geociências, tem alguém que trabalha aqui também? Também tem, eu tive 2 alunos do Geociências fazendo fósseis, eu também oriento com fósseis. Os fósseis, legal. E aqui, nesse ambiente, né, que eu acho assim, fantástico. Primeiro, como eu falei, temos uma preguiça gigante, um esmilodon. Aqui são mamíferos, o pessoal acha que é dinossauro. Porque, não, esses aqui são mamíferos. A megafauna, a gente tem que saber. Bem mais recente, o homem chegou a pegar isso. Sim. Com certeza. É bem diferente dos dinossauros que nenhum homem chegou a pegar. Isso tem que ficar bem claro. Bem claro. Mas o que nós temos aqui? Temos vários animais. Então, a intenção é mostrar um pouco da diversidade. É claro que tem um foco da região neotropical. Sim. A nossa foco é a região brasileira, sul-americana, né, que é chamado neotropical. Então, a maioria do nosso acervo tem esse foco.
A gente vê outros. Mas tem algumas exceções, né? Nós temos dois tipos ali. Esses são basicamente do zoológico. Então, o zoológico com essa gentileza de dar materiais ali, animais exóticos. Então, que exótico que é fora da nossa fauna, a gente aproveita também para aproveitar, que também atrai a atenção. Tá? Perfeito. Mas pode ver que a grande maioria é de animais da Mata Atlântica, da Floresta Amazônica. Tá? Depois que a gente passar por aqui, a gente vai fazer umas tomadas na entrada e depois vai ver a parte do fundo dessa sala que nós estamos aqui, para poder conhecer um pouco mais do acervo. Mas você tem uma ideia, o museu, ele, como você falou, ele detém acervos gigantescos, né? Representando aí, por exemplo, a paleontologia, entomologia, grandes acervos, talvez os maiores do Brasil, até na América Latina, que você já tinha me comentado até nas nossas lives. Há uma ideia de ampliar o museu, porque assim, o museu é super bonito, mas, por exemplo, imagina a gente pegar todos os andares e colocar um monte de material exposto, claro, dentro de uma cenografia, de uma história a ser contada. Tem essa ideia? Ou para vocês, professores, gestores do museu, o que vocês têm já é o suficiente? Já está bom e está dentro do que vocês entendem? Não, longe disso. A gente está muito insatisfeito com a falta de espaço. Né? Tanto para a exposição como para o acervo. Tá? Entendi. De coleção. Isso é importante. Tem uma briga por espaço gigante aqui, né? Isso é muito importante. A gente inclusive teve que alugar esse imóvel aqui na frente, foi alugado para a USP, para expandir um pouco do nosso acervo e da nossa parte de reserva técnica. E de burocracia. Tem muitos setores que estão lá, tá? Porque a gente aqui já não tem espaço. Só que a USP tem o plano de fazer o Parque dos Museus. Sim. Tá? Essa parte mas isso já escuta muitos anos. Mas como tem esse plano, a gente não pode fazer muita coisa, porque o futuro da universidade é transformar um museu de zoologia em museu de história natural e ele ser transportado para a USP no Parque dos Museus. Onde tudo vai se encaixar. Exato. Então a nossa exposição aqui é 500 metros quadrados. Lá vai para 5.000. A gente vai ter 10 vezes mais. Também vai ser multiplicada por 10 o espaço do laboratório e para a coleção também, para a reserva técnica. Isso tem data, tem uma ideia de... isso aí é simples. A gente acha que já vai sair, aí depois esfria, depois parece que vai sair de novo, aí esfria. E deixa eu lhe perguntar, enquanto curador de uma instituição museológica, que eu venho buscando aí reabrir o Museu Jardim da Natureza, mas principalmente também tentando buscar desenvolver um Museu de História Natural de São Paulo, a gente trabalhando toda essa parte importante que é da difusão científica e da salvaguarda do material. Por exemplo, se a gente conseguir montar um museu e conseguir um espaço, há uma parceria, pode haver uma parceria onde vocês podem ceder alguns acervos como dado, para que a gente complete certas áreas. Há a possibilidade disso, porque eu acho importante isso. Eu acho que os museus se ajudarem, como você falou, se tem um problema sério de espaço, vamos supor que eu consiga desenvolver um projeto maior, mas eu preciso de uma ou outra peça dentro para pôr acervo. Da mesma forma, ao contrário, se tem alguma área que de repente eu tenha mais, há a possibilidade de ver essas parcerias? Uma vez que a amostra é registrada, a gente não pode doar ela mais. Doar não, mas poderia... O que a gente pode fazer é empréstimo. Isso, empréstimo. Comodado é um empréstimo sem... Tanto para exposição, a gente tem até caixas para transportar material dispositivo. Que legal. E tem material também disponibilizado para colégios. E material para doação, por material que vocês recebem e vocês têm uma grande quantidade, há a possibilidade de solicitar? Não, tem intercâmbio, né? Isso. Tem autorização, porque tudo que sai do museu tem que ser registrado. Claro. Tá? Eu acho que é correto. Então tem muito intercâmbio, então a gente recebe, isso aqui que está saindo está sendo colocado tal coisa no lugar de outra espécie, que é para enriquecer o acervo. Claro. E doações é só de quando vem muito excesso. Então, às vezes a gente recebe uma amostra assim, vindo de
de uma consultoria, então vem 5.000 exemplares, então a gente pode doar. Já aconteceu isso? Já, principalmente animais invasores, né? A gente tem muito. Então às vezes eles fazem um estudo de um lago e a gente está tendo muito problema de animais invasores, animais asiáticos, e quando pega vem de tonelada. Vocês podem ir para... Aí sim, isso aí a gente usa isso como material didático para os alunos. Para a escola. Para a escola e para alunos também começar a treinar, para dissecar. Entendi. Né? Então é um material que ele é parte do acervo, mas ele está disponibilizado para poder até ser estragado, porque já a quantidade é muito grande. Né? Que legal. Bom, agora a gente vai ir para o nosso segundo momento, que vai ser onde a gente vai conhecer de perto a coleção de malacologia. Não perca, porque isso é inédito. Nunca antes na história do YouTube teve alguém falando do acervo de malacologia da USP, com o Museu de Zoologia da USP, e com o pai da criança, né? O curador desse acervo incrível, que daí eu quero mais saber sobre a coleção, as raridades, enfim, os zoológicos, enfim. Daqui a pouco a gente volta. Valeu! Bom, agora estamos no laboratório, reserva técnica, enfim, tudo que se fala de malacologia do Museu de Zoologia da USP, nós estamos aqui. É um grande prazer realmente estar aqui nesse laboratório, nessa reserva técnica, até porque malacologia é o setor que eu mais amo da biologia marinha. Que bom. Quando estudei biologia, quando eu ia para as aulas, enfim, porque eu fiz biologia com um aluno especial, assim, eu ia assistir as aulas, enfim, a biologia é uma área que eu amo muito também, a gente trabalha muito, e malacologia desde pequeno, até porque nascido em Santos, caiçara, né? Como é que a gente não vai se apaixonar pelo mar e pelas joias da natureza que o mar produz, né? E as conchas, eu acho que desde a época da caverna a gente sempre foi apaixonado pelas conchas. Então tem uma boa razão por a gente amar tantos moluscos. E também é um recurso pesqueiro maravilhoso, enfim, é incrível. Então, pô, Luiz, obrigado demais de a gente estar aqui. Então agora eu vou te perguntar algumas coisas sobre o acervo. Por exemplo, vamos lá. Todo museu e toda coleção científica que se preze tem que ter holótipos. Para quem não sabe o que é um holótipo é aquela espécie, seja de uma concha, de um molusco, de um coral ou de um mineral até, que foi utilizado para a descrição da espécie. Mineral é a mesma coisa. Eu tenho o prazer no acervo do Museu de Joias da Natureza ter alguns holótipos de minerais. Eu fico muito contente com isso. Então, os zoológicos são realmente o carro-chefe das instituições de pesquisa que vão descrever. Bom, aqui, na malacologia, quantos zoológicos de molusco nós temos aqui? O holótipo ele é parte obrigatória quando descreve uma espécie. Sim. Então, se a gente não designa um holótipo ou algo do tipo, né, tem várias outras subdivisões, a espécie não é válida. Perfeito. Tá? Agora, esse holótipo ele tem que ficar acessível para pesquisa, para qualquer pessoa interessada. Nem precisa ser necessariamente um pesquisador, pode ser até o colecionador. Ele tem que ficar acessível. Então, aí, o ideal é deixar ele numa instituição pública. Perfeito. Tá? Porque se eu coloco o holótipo num acervo privado, a coleção privada, ele fica com menos acessibilidade. Ah, sim. Tá? Agora, a coleção não necessariamente precisa ter holótipos ou outros tipos. Tá? Ela pode ser uma boa coleção e os holótipos serem mais bem depositados em coleções maiores. Ah, então, a entendi. gente tem vários casos de boas coleções de universidades, só que quando a pessoa descreve uma espécie, ela acaba deixando o holótipo num outro, rodar a acessibilidade. acessibilidade para ter mais melhor até preservação. Entendi. Tá? Então tem esse caso. Então não necessariamente precisa ter o holótipo, porque o holótipo valoriza a coleção. Sim. Tá? E o holótipo é um exemplar. Os demais exemplares, que raramente a gente descreve com um único exemplar. Exato. Os demais são chamados paráticos. Paráticos. Tá? E tem um outro tipo que é o cotipo. O cotipo é quando não tem holótipo. Ah, interessante. Tá? Você não tem. Eu peguei uma amostra assim, de 10 exemplares,
e não designei o holótipo. Então eles ficam sendo cotipo ou mais, que a gente mais usa é síntipos. Né? Interessante. Isso então, é interessante o pessoal entender. São várias jargões assim, que a gente usa na zoologia, que a gente designa como tudo, sim, tipos. Tá? Então, o Museu de Zoologia, aqui, a parte de molusco, tem perto de 2.000 tipos. É mesmo? Então, quer dizer, tem tipo de mais ou menos 2.000 espécies, né? Então tem várias. E qual que é a porcentagem assim? É mais gastrópode, bivalvo? Muito mais gastrópode. Qualquer coisa que a gente faz em molusco, geralmente gastrópode porque é o grupo mais diverso. Então gastrópode, mas tem bivalvo também? Tem bivalvo, tem cefalópodo, tem poliplacóforo. Tem poliplacóforo? Tem aplacóforos. Tudo? Tem tipo de tudo. Monoplacóforo já não? Não, esse não que a gente não tem no Atlântico. No Atlântico, né? Então, mas como aqui você tem, na verdade, um acervo enciclopédico que fala do mundo inteiro, você poderia até ter. Poderia, mas não, infelizmente quem me dera. Nem não tipo a gente não tem. Não tem nada de. A única classe que a gente não tem nenhum representante. É tão difícil assim, tão raro? Difícil. O que é mais acessível são os animais assim, da Antártida, que são milimétricos, né? São monoplacóforos milimétricos. Tem alguma coisa? Então, eu não tenho. Até agora não apareceu nenhum. Mas essa é a música, então, para até completar. Claro, não, eu tenho feito uma cruzada para tentar obter. Então, se caso um dia eu topar com algum, eu te aviso e consigo uma mais para você. Já está disto aí. Mas o resto a gente tem bastante quantidade. Aqui nós temos, você trouxe um que vale a pena muito, um exemplar muito legal, uma cipreia mamute. Agora, a primeira coisa, antes de você falar desse holótipo, por que teve, não vou dizer recentemente, mas por que tudo que era cipreias e conos, todas hoje foram divididas, subdivididas, com nomenclaturas, claro, mantendo cipreia e conos no nome, mas macrocipreia... Nem sempre, né? Não, você tem vários gêneros. Porque a tendência da taxonomia é se aperfeiçoar. Sabe, conos, até uns anos atrás, tinham 400 espécies. Tá? Então, perde o sentido, né, de ter um gênero com tantas espécies assim. Sendo que a gente, olhando para os conídeos em geral, você conseguia fazer subgrupos. Tá? Facilitando a você refina, você tem mais poder de previsibilidade com um nome mais específico de um grupo menor. Interessante. Entendeu? Então, se eu falo, por exemplo, mamífero, a gente já sabe que é um animal de sangue quente, tem pelo, tem glândula mamária, tem ortodontia, heterodontia, essas coisas. Então, são caracteres que faz você prever, porque o nome é bem específico. Perfeito. Então, conos e cipreia, que você falou, a gente sabia mais ou menos o que mas era muito etéreo, era uma coisa muito genérica. Era como mais ou menos chamar todos os municípios de Murex. Tá bom, e era Murex. Era tudo Murex. Agora, quando eu comecei, era tudo Murex. É mesmo? Não tinha ciratos, não tinha quicórios? Não, isso aí foi feito depois. Tá, então no início, por que tá fazendo? Deixa tudo Murex, tá? É mais fácil, mas biologicamente falando, é menos refinado. Entendi. Tá, e a cipreia e o conos aconteceu a mesma coisa. Eles foram subdivididos como um refinamento do conhecimento. Isso é muito legal. Ou seja, mostra a evolução da ciência, né? Evolução também da taxonomia malacológica. Bom, então o que você pode falar desse holótipo que é essa macrocipreia mamute? Como é que foi? Eu sei que é uma espécie rara encontrada na Ilha da Trindade. Então, a gente tinha um projeto, né, quando eles financiavam, tinha um projeto de levantamento das ilhas oceânicas. Sim. Levantamento de invertebrados, moluscos incluídos. E a gente pegou essa amostra e identificou ela como macrocipreia zebra, que é a mesma que dá na nossa costa. Tem toda a costa. Da Flórida até Rio Grande do Sul, mais ou menos. Verdade, é bem... Então, o primeiro nome que a gente deu foi macrocipreia zebra. Só que a gente viu que ela era muito estranha, ela era muito maior, ela era mais bojuda. Inflada, né? Inflada. Então, tá muito estranha essa macrocipreia zebra, né? Aí a gente pegou, começou a estudar a anatomia do animal e viu que tinha mais diferenças além daquelas que a gente... Só da concha, entendi. Tá? E aí esse conjunto de diferença mostrou que ali, na verdade, era uma espécie que só ocorre em Trindade.
Uma espécie endêmica, então. Por enquanto, a endêmica de Trindade. Ou seja, imagina que uma zebra foi para lá, exatamente, depois de um processo, né, de isolamento geográfico. Exatamente, com alguns milhões de anos começou. E se especiou, e a gente batizou ela com um outro nome, de Macrociprea mamute. E por que não, como é da Ilha da Trindade, por que não trindadenses? Que geralmente o pessoal utiliza. Por que mamute? Tem outras espécies que a gente está descrevendo que tem o nome de trindadense, tem Trindade ou trindadense. Eu descrevi um bivalve? Não. De outros moluscos, tá. Acabou de sair um trabalho que é um bivalve do gênero Semele. Então ficou Semele Trindades. Que legal. Então só para variar um pouco, senão fica muito Trindade, parece que a gente não tem imaginação. Né? E todas as macrocipreias, elas têm nome de animal. Todas as espécies macrocipreias. Então tem a zebra, tem a cervus, tem a cervineta. Né? Então a gente quis também pôr um animal. Que legal. O primeiro que a gente escolheu era rinoceronte, a gente depois ia pôr macrocipreia rinoceros. Mas aí já tem uma outra cipreia, rinoceros e tal, então ia ficar meio... falta de imaginação de novo. Então a gente elegeu o mamute, que é um animal grande, né? Ela também tem duas projeções para frente que simula mais ou menos as presas, né, do mamute. Então ficou. E quantos holótipos e parátipos? O holótipo, que é um exemplar só, sempre, é esse exemplar aqui. Você pode mostrar? E esses outros são parátipos, quer dizer, eles são secundários. Posso abrir aqui para dar Enquanto ele abre um que está com a parte mole, eu pego aqui a parte da... Então esse animal é um animal maravilhoso, olha que maravilha. Não, e essa aí, como na literatura, não, mas principalmente na parte que a gente fala, tá gem, né? Tá gema. Maravilhoso. Tá perfeita. Tá aí, a gente espera 5 expedições de um mês cada uma para achar só 3 exemplares vivos. E deixa eu fazer uma pergunta interessante. Da Ilha da Trindade, qual foi o local que vocês escolheram? Qual foi a praia? Praia do Príncipe? Praia do Rei? Mergulho profundo, sabe? De 30 metros, mais ou menos naquela praia da Tartaruga. Praia das Tartarugas, sim. E indo mais para a região norte. E aí eles têm lá o ponto, que legal, de coleta. Então isso foi coletado em grande profundidade, então não foi assim na praia. Essa que você está segurando na mão essa aí foi encontrada na praia. Né? Então toda a cipreia, entre aspas, macrocipreia zebra que tem em Trindade é a mamute. É a mamute. Que legal. Bom, eu pegando aqui uma dos parátipos, eu percebo que ela tem uma estrutura... O que seria isso que acontece em algumas cipreias? Essas manchinhas aqui, tem até essas oceladas. Isso é um padrão genético, da espécie. É uma concha adulta. Sim, né? sim. Como esse daqui também tem. Sim. Agora, essa deposição é porque é um animal já gerôntrico, que a gente fala. É um animal já muito velho. Sim. Então ele acaba acumulando e a pessoa envelhece e vai perdendo, né? Vai perdendo cálcio. No caso, ele vai acumulando cálcio. Ele não vai ficando uma concha tão bonita, né? Então a cipreia tem isso, ela acaba acumulando cálcio demais e essa camada branca aqui. Legal. Então a gente chama isso aqui de animal gerôntico. Interessante. Bacana. Então aqui nós temos uma curiosidade, né, das cipreias, falou da nomenclatura. Exato. E também mostrou a mais bonita de todas, o holótipo. Então esse parátipo também tem um pouco de deposição. Tem vários cipreias que tem essa parte aqui, né? Acho que todas as espécies de cipreia, quando ela vai ficando mais velha, ela começa depois, aí vai perdendo valor, porque ela não fica tão bonita. Mas eu já acho curioso para ter uma coleção científica. Sim. Assim como quando você tem os lábios rostratos, quando elas são totalmente negras, que você tem o processo de melanite, toda aquela parte albina. Acho que tudo isso, talvez, para a parte de colecionismo não científico, mas como você falou de questão de beleza, mas no meu caso eu adoro, quanto mais curioso, quando tem furo, que é polvo que fura, tal, eu acho mais legal ainda. Ou cicatriz de quebra e reconstrução, né? É muito legal. Às vezes deforma a concha e tudo isso é fascinante, mas não é o mesmo valor de um animal. Sim. Como esse aqui que está... É o gem. O gem, né? Como a gente fala na nomenclatura. Então, isso aqui são poliplacóforos, que é mais uma classe de molusco, né? Muito
é famoso, conhecido como os quítons, né? É. Bem interessante. Esse aqui é o Caetopleura angulata, que é uma espécie relativamente comum, que ocorre aqui no litoral do Atlântico, não só aqui no Brasil, mas também do outro lado, também ocorre no Portugal, Espanha. É uma espécie interessante, tem 8 valvas, né? Onde as duas, a cefálica e a anal, são diferentes das outras, que são dorsais, né? Enfim, é uma espécie muito interessante. Tem várias curiosidades, tem até algumas espécies que, à medida que elas vão raspando, porque ela tem uma língua dentada, né, que a gente chama de rádula, que a hora que ela raspa, né, a alga, geralmente se alimenta de microalgas, algumas absorvem ferro. Sim. E acabam tendo uma rádula como fosse totalmente protegida por ferro para ajudar nessa escavação. É demais, né? Agora eu faço questão, eu estava aqui, faço questão de mostrar esse, é o Cryptoplox stellari. O stellari na verdade é uma espécie considerada o maior poliplacóforo do mundo, encontrado endemicamente na região da Califórnia. E é interessante porque ele recobre, o manto recobre as suas valvas, né? E você não consegue ver. E é um animal que, inclusive, por mais que esteja ameaçado lá, eles se alimentam do pé, dessa parte aqui, ó. Eles se alimentam. E acaba sendo um prato até típico ali da região da Califórnia. Falei alguma besteira? Tá tudo certo. Não, é isso, certo. É isso aí. Eu amo poliplacóforo. Aliás, molusco que eu amo. Tudo, né? Eu amo a natureza demais, mas os moluscos realmente, eu estou assim, extremamente feliz e contente daqui. E agora, só para vocês verem, os aplacóforos, que são grupos de animais extremamente raros, vermiformes, sem conchas, já está dizendo aplacóforo, sem concha, e que vivem em profundidades. Então aqui só para vocês conhecerem esse grupo pegar também. um que consiga enxergar. Esse aqui não é. Caldofoveata. Eles são muito pequenos. Olha aqui demais, né? Eles são minúsculos, é difícil de ver. É mesmo? É. Bom, eu tô aqui, como a gente fala, quando uma criança chega no playground, ela fica vislumbrada, né, com os brinquedos, com aquela maravilha que ela vai poder se divertir. Eu estou me sentindo em casa, literalmente eu estou no meu playground. Primeiro, muito obrigado pelo acesso, né? Eu acho que isso é muito legal. Um pesquisador do calibre do Simone está nos atendendo e principalmente, como ele falou, ele acha muito importante essa parte de divulgação científica e realmente está fazendo isso acontecer. Então, para a gente aqui do Museu Gerais da Natureza, é um privilégio e um prazer. E aí eu fiz questão de a gente falar um pouquinho dessa família Xenophoridae, das xenóforas. Bom, primeira pergunta. Por que tem esse nome xenófora? Se você pudesse falar pra gente. Dá licença, eu vou pegar uma amostra aqui. Por que xenófora? E aí eu vi que tem alguns gêneros diferentes. Xenóforas, aí você tem ali onustus, tem tugurium. Sim. Por que uns grudam mais, outros grudam menos? Conta um pouquinho da xenófora, por favor, para as pessoas entenderem. O nome xenófora é para dar ideia, para dar o nome para os nossos filhos, né? Tem uma bela menina chamada Xenófora, coisa linda. Puxa! Não, é uma palavra que xenos é estranho. Estranho. Foros é portador. Então é portador do estranho. Tá? Então que é uma concha, é um gastrópode em que ele gruda coisas estranhas na concha. Sim. Então fica a portadora de coisas estranhas. Tá, mas isso, eu sei que é um animal dentro da escala evolutiva dos moluscos, ela é considerada um molusco mais moderno do que basal, por exemplo, as pleurotomárias são mais basais. Tem aquela classificação de arqueogastrópodo, mesogastrópodo e neogastrópodo. Ela é um meso. É um meso. Ela está no meio. Ela está no meio. Mas, por exemplo... Não é nem dos mais derivados, mas também não é dos mais basais. Tá. Essa questão de ela grudar, isso começou desde quando ela surgiu, a espécie?
Qual que é a ideia? A família Xenophoridae, ela apareceu no Cretáceo. Ah, isso é importante falar. E ela era normalmente animais bem pequenos, era animal de 2, 3 centímetros só. Né? Sim. E ela desenvolveu essa. Tem que apertar assim, ó. Aperta assim, ó, ela sai. Ah, difícil, ó. Uma técnica difícil. É isso. Então o que ela faz? Ela tem três razões para ela grudar outros Vamos lá, isso é importante. exemplares. Primeiro, para reforçar a própria concha. Então ela Porque tem é uma menos concha trabalho, leve. ela tem menos trabalho de produzir cálcio. Ela só grudar uma concha já pronta lá ajuda a melhorar, tá? Mas tem um gasto energético de produzir essa secreção deve ser menor do que produzir cálcio. uma Perfeito, concha bem acabou. grossa. Acabou, perfeito. Outra coisa, ela se disfarça com o ambiente. Então, normalmente as xenóforas, elas dão em lugares cascalho, conchas quebradas, e ela se transforma em parte do ambiente ali. Perfeito, perfeito. Tá? Então, ela não pega só outras conchas, ela também pega pedras, né? Então, coral, Moeda, já vi com moeda, já vi com tampinha de refrigerante, tudo que ela tiver. vai se disfarçar com o ambiente. Né? A pessoa chama de concha colecionadora, né? Porque ela coleciona. Inclusive, tem museus que põem assim, os primeiros colecionadores de concha, que era a própria xenófora. Isso, eu sou deles. Já no Cretáceo. Se você me perguntar qual que é a família que eu mais gosto, mais admiro e mais tenho interesse, são as xenóforas. Eu acho ela incrível, eu acho ela extraordinária. São fascinantes. Esse é o nome. É um fascínio, realmente. E é engraçado que eu converso com vários, não só colecionadores, mas primeiro colecionadores é um grupo meio que descartado. O pessoal que quer mais cipreias, mais conos, mais volutas, múnix, e eu sou defensor das xenóforas, eu acho elas incríveis, né? E aqui deixa eu te perguntar, por que então, dentro dessa questão que você está falando, uma é para camuflar, outra para ela poder ter mais resistência e lastro na concha, e qual que é o terceiro? É para estabilizar. Estabilidade fundocente. Tá. A concha, ela também gruda outros objetos que ela vai além da própria concha. Ah, entendi. Entendeu? E ela geralmente dá em área meio que tem uma certa correnteza. Então a própria forma dela, né, já mostra que ela tem uma certa dinâmica. E ela grudando ainda em volta dela, olha que legal, ajuda a estabilizar ela no sedimento. E deixa eu lhe perguntar, por que então você tem gêneros, tudo bem, gênero distinto a gente sabe, variação tanto morfológica da concha, mas por que, por exemplo, esses gêneros da família Xenophoridae, no caso Tugurium e Onus, por que eles não têm a própria Estelária? Mas a Estelária tem alguns tipos na concha tem uns. Mas por que elas não grudam? A pior, ou muito pouco. Pior pergunta para se fazer para um biólogo é por quê? Sabe, realmente para responder. A gente pode ver como, onde, quando, a gente responde com certa facilidade. Agora, por quê? É uma coisa. Eu acho que ela inicialmente grudava bastante coisa, tá? Então tem a xenófora, eu acho que é o gênero mais basal. E gradualmente ela foi perdendo essa necessidade porque ela estava em ambientes que tenha menos necessidade de se camuflar e tal. Como Por tudo. que eu acho isso? Porque todos esses gêneros que não grudam, quando ela é filhotinha, ela gruda. Se você pega o ápice da concha, você vê lá que ela tem coisinhas grudadas. Depois ela para, ela desiste. Tá? Até mesmo a estelária, que tem essas expansões, né? Sim. Ela tem no início ela tem coisinhas grudadas. Então eu acho que ela perdeu. Ela é derivada de um grupo que tinha e aos poucos ela foi perdendo porque ela achou. Porque assim, o desenvolvimento foi de não necessidade de perder mais essa característica, gasto, né? Esse gasto energético de grudar. Sim. Tá? E vocês têm aqui no acervo alguma espécie holótipos de xenófora também? Tá, eu tenho. Mas ela é minúscula. É pequena? Que é material dragado em frente ao Espírito Santo. Quantas espécies assim de xenóforas tem aqui no Brasil? No Brasil tem uma só. Tem uma xenófora, que é o Quiliófila,
Sim. E tem dois onustros, que é o Caríbeos e o Longley. Só tem isso. E o exustum, aquele tugúrio exustus? Esse não é do Brasil. Esse é do Caribe, né? Não, exustus. Tugúrio exustus não é uma que desce, que é do Caribe? Mas ela não tem aqui? Não, é exustus e o Longley. Isso, é isso. São esses dois. Eu falei o quê? Eu falei outra coisa? Eu não sei agora. Tugúrio exustus e o Longley. Isso, tugúrio exustus e o Longley. São as duas espécies de tugúrio e tem a xenófora caribe, que é a coquiliófila, que é a espécie tipo de xenófora. Ela dá da Flórida até mais ou menos São Paulo, assim, Espírito Santo. E tem outro, além de xenófora, onustus e tem estelária. Você acredita que deve existir outros gêneros ou você acha que não, é um grupo muito diverso? É isso que não tem necessidade. Não tem. E as espécies também são muito obscuras, né? A gente tem e tem muita de profundidade também, não tem? Tem, e a diferença entre as espécies é meio... Como é um animal com pouca característica de concha, porque ela gruda, ela disfarça, é como ostra. Sim. Né? A ostra é muito difícil de identificar pela concha, porque ela é toda deformada. Então esses animais que se amoldam à concha, né, que ela muda, essas são mais difíceis, a taxonomia é difícil. E deixa eu te perguntar, a gente está aqui dentro da coleção da Reserva Técnica de Malacologia. Aqui, como é que é separado? É por famílias? A ordem é filogenética. Filogenética, tá. Então a gente põe mais ou menos como a gente calcula que é a filogenia dos moluscos. Tá. Por que isso? Tá? Porque qualquer malacólogo se entende na coleção. Perfeito. Eu, para fazer meus catálogos, eu vou visitar museus do mundo inteiro. E esses museus, eles estão organizados também filogenética. Então eu vou lá e me acho. Eu só pergunto para ela onde começa e onde termina a coleção. Eu já sei onde determinada família vai estar. Perfeito. Qualquer outra organização ela já é menos intuitiva. Eu sei que pode ser por ordem alfabética, mas também se a gente muda o bicho de família, muda tudo. Muda tudo. E uma outra pergunta. Quantos exemplares... Assim, vamos lá. Duas perguntas. Quantas espécies você mais ou menos acredita que deve ter aqui? E quantos exemplares, espécies e exemplares de moluscos na coleção inteira? A coleção ela é organizada por lotes, né? Sim. Então cada lote tem de 1 a infinitos indivíduos. Eu já cheguei a fazer uma média, né? Lotes eles têm 153 mil. Nossa. Lotes, isso é lotes. Isso é a única coisa que dá para falar exatamente. O resto é estimativa. Tá. Então a nossa estimativa é de ter 2,5 milhões de exemplares de molusco, né? Fecha a boca, Jamil. Brincadeira, hein? E de espécies, eu calculo mais ou menos 23 mil espécies representadas nessa coleção. 23 mil? Que mais ou menos dá 20% do... porque a gente tem mais ou menos 100 mil entre marinhos, terrestres e aquedutos. Mas 23 mil é uma coleção bem considerável. Razoável. Bem razoável. Muito legal. Aqui eu estou vendo, então, tem uma parte considerável aqui de cefalópodes do acervo, né? Aqui seriam cefalópodes com concha, então a gente tem desde fósseis, né? De amonoides, né? Isso é bem interessante. E também temos náutilos, argonautas, mesmo sabendo que o argonauta, a concha do argonauta não é bem uma concha verdadeira, né? Tem gente que chama só de uma oteca. O que você fala da questão do argonauta? É uma concha verdadeira que eu quero dizer do ponto de vista funcional, porque eu sei que, vamos ver se eu estou equivocado, pelo amor de Deus, só quem faz são as fêmeas, geralmente, para a postura dos ovos. Continuando a nossa imersão ao acervo de malacologia do Museu de Zoologia da USP, a gente está num dos setores que eu também gosto muito, setores, quero dizer, de grupos, né? E de classe, que são, eu acho, espetaculares, que são os cefalópodes. Os cefalópodes é algo assim extraordinário, até porque em uma boa parte da história do tempo foram os grandes predadores que os oceanos tiveram, né? Então eu faço assim para os cefalópodes. E eu acredito que no futuro o povo vai até voar, porque eles acreditam que o povo é um animal totalmente misterioso. Mesmo que até, mas polvo é um animal que não é daqui, hein?
É de fora, hein? Extraterrestre. É extraterrestre, já falaram tanta coisa dos povos. Então, eu sou um animal apaixonado por povo, por lula, por Nautilus, enfim. Então aqui, só para entender, aqui então nós temos o acervo, uma parte do acervo de moluscos cefalópodes sem conchas, né? O polvo, lula, né? Que a gente vê aqui. E do outro lado a gente está vendo então aqui a parte fóssil, os ammonoides, né? Os nautiloides e os próprios náutilos recentes, o pompílios, tem o macrofalos, enfim, e os argonautas. Agora uma questão que eu gostaria de perguntar para o meu amigo Luiz. É o seguinte, muita gente quando eu falo assim, eu já escutei isso de malacólogo, de biólogo, de vários profissionais, em palestras, enfim, que as conchas dos cefalópodes, dos argonautas, seja o argonauta nodosa ou argo, que não seriam conchas verdadeiras, do ponto de vista funcional. Por exemplo, como o Nautilus, né? O Nautilus, se você tirar a concha dele, você mata o animal. Assim como qualquer molusco, menos o argonauta, que quem desenvolve são as fêmeas, que geralmente é para prolongar um pouco a vida dos seus filhotes. Da postura, ela põe eles dentro da concha, até porque isso é interessante, que eu já vi uma vez uma concha abandonada e saindo, eu já vi, tive o prazer de ver isso em Ilha Grande, no Rio de Janeiro. E aí, até depois a concha ficou sozinha, eu peguei e fui lá coletar a concha, estava vazia completamente e tal. E assim, então assim, é mais uma ooteca e serve, claro, funcional desse ponto de vista, ou ela é realmente uma concha que tem a sua função parecida com a do Nautilus? O que você pode falar dos argonautas? Que é um grupo interessante. A concha, entre aspas, do argonauta não é concha mesmo. Não é. Então... Ela é formada por outra estrutura, que ela é formada pelos braços, né? Ela tem um par de braços mais desenvolvidos, em que ela tem uma parte expandida que fabrica, que é secreta. Tá? Não é o manto que secreta? Não é. O Nautilus sim. O Nautilus sim. O Nautilus é um manto, é uma concha normal. Perfeito. De molusco, né? Agora o argonauta não, ele não tem concha, ele é um polvo. Tá? Mas as fêmeas têm um par lateral de braços que é desenvolvido, que ele na época reprodutiva ele aumenta e ele secreta um de cada lado vai secretando essa concha. Por isso que é frágil, né? Ela é bem frágil. Exato. Ela é chamada concha de papel, né? Isso. Paper shell. E tanto é que ela é muito variável, né? Porque o animal ele faz com os próprios braços isso aí. Ah, que legal. Então... E o nome correto é ooteca. Ooteca. Então... É portador dos ovos. Então tô feliz. Então a fêmea secreta aquilo só na época reprodutiva. Ela bota os ovos. O macho, que é anão, pequenininho, fica lá dentro também. Então ela fica nadando, imitando o Nautilus, né? Ela se olhando assim, parece um Nautilus. Sim. E ela tá cheia, ela na verdade ocupa só uma parte, o resto é ovo e um macho lá dentro, que tá lá para fecundar. Tá vendo? Ele que cuida. Ele fica lá dentro como se fosse um parasita. Pô, que isso. Bom, mas assim, essa questão dos argonautas que eu acho incrível, né? Assim como o argonauta, o Nautilus, o polvo, os lulas, enfim, todos eles têm a característica de ter aquele saco de tinta. E é realmente utilizado somente para eles saírem de uma possível predação, ou eles têm uma outra função? Não, o saco de tinta é só para defesa. Defesa, proteção mesmo de predação. Ele solta aquela tinta, vai sair pelo sifão, né? Sim. Para poder afugentar. Ele tem uma estratégia assim, a tinta ela é narcótica, né? Ela tem uma série de substâncias urticantes. Narcóticas? Mas como é que o pessoal usa na culinária? Talvez eles não usam baiacu também? Porque, por exemplo, na Europa, na Espanha, né, o pessoal tem um prato típico de sépia com a própria tinta. No arroz, diz que é uma delícia. Tem pasta, né, massas escuras feitas à base de tinta. Então, ela é narcótica? Não é assim
coisa que pegou, matou. Não, assim, não, ela mas tem uma certa função, te por dá exemplo, um, para peixe. te dá um barato. Exato. Né? Que interessante. E ela também, por ser escura, ela obscurece a visão do predador. Sim. E também ela tem uma estratégia, que eu já vi isso em campo, ela solta a tinta e a lula, o polvo fica preto igual para o outro lado. Então, o predador não sabe qual atacar, porque fica duas coisas pretas de cada lado, então ele fica na dúvida e nessa ele consegue escapar. E dos cefalópodes, qual você diria que é o mais à frente? São os polvos? São os polvos, né? Mais do que as sépias? Mais do que o náufrago? Mais porque ele perdeu totalmente a concha. Tá? E a concha, ela é uma estrutura protetiva, né? Sim, sim. Então ela tá lá para proteger. Se ele não precisa da concha, ele usa o que no lugar? A inteligência. A inteligência. É que nem o ser humano. O ser humano é super frágil, né? Qualquer animal consegue É verdade. O que faz a o gente ser perde humano a nossa dominar o planeta? É a inteligência. inteligência. Tá? Então o povo tem Olha a mesma só, coisa. olha que incrível. Não, isso é realmente, o polvo, ele realmente é um... Eu sou apaixonado e eu acho que realmente tem uma história, né? Das fêmeas com os machos na hora da reprodução. Eu tenho um amigo meu que é malacólogo que ficou muito tempo trabalhando num projeto chamado Polvo. Você deve conhecer, deve ser seu amigo, o Acácio Thomas. Eu participei da banca dele. Olha aí, tá vendo, Acácio? Da banca de doutorado. Olha só, o Acácio é um grande amigo nosso, é uma pessoa super querida, já deu curso de cefalópodes no museu. Que bom. Doou, na verdade, todo o material que eu tenho de polvo, eu tenho um Helidônio, tenho Octopus, foi ele que doou. Ele é uma pessoa maravilhosa mesmo, já fiz parte de algumas pesquisas com ele, já mergulhei com ele no Guaiúba para ver comportamento de polvo. Então assim, o Acácio é uma pessoa muito legal. Então, e aprendi muito com ele. Tem um caso até que ele conta numa das palestras, olha que coisa curiosa, que o polvo é um animal tão incrível, de todas as maneiras. E uma delas diz que eles estavam, uma moça estava passeando com um cachorrinho na praia, o polvo saiu para pegar o cachorro, atacar o cachorro. O cachorro era pequenininho e tal, ele saiu, tal, e aí acabou que não deu nada, ele voltou e tal, mas assim, é uma coisa extremamente curiosa e tanta coisa que eu já escutei sobre esses animais. Inclusive, eu vou fazer até uma propaganda. Tem um documentário, Jamil, Tony, Simone e Luiz. Você já deve ter visto, mas quem não viu, na Netflix tem um documentário chamado, acho que Professor Polvo. É emocionante. Eu vi com a minha esposa, com meus filhos, todo mundo aí. Ganhou o Oscar. A gente chegou até se emocionar mesmo. É lindíssimo. Uma relação de um. Você chegou a ver? Não viram? Vale a pena. É uma relação de um mergulhador que tem ali na África do Sul, com um polvo, e realmente é fantástico. Então, aqui realmente também é um lugar que eu gosto bastante. Nossa, acho muito legal. Agora deixa eu te perguntar em relação à preservação na via úmida. Via seca, você coloca em potes, ok, beleza. Em via seca, a parte de umidade, você tem controle de umidade aqui, que eu vejo que é bem seco. Ok. E se pega, por exemplo, numa concha de cipreia, de conos, um bolor, o que você faz? Não, a gente tem Você tudo limpa com aqui. óleo mineral? Não, tudo aqui está isolado. A gente não tem amostra disposta ao ar. Poucas exceções que precisam ser mudadas. Sim. Então, se você notar, secos e úmidos estão dentro de frascos herméticos. Tá. É claro que o frasco do úmido é mais reforçado, Tá. Porque tem que conter o líquido, né? Então, mas todo aqui exatamente para evitar que o úmido molhe o seco e que o seco seque o úmido. Tá? Perfeito. Mas e se acontecer de alguma coisa? Então, o fungo, a gente normalmente limpa a concha, lava ela com água e sabão mesmo e escova. Pode lavar, não tem problema. Não, nenhum, né? E depois aí põe um óleo mineral. seca e pode pôr. A gente não costuma colocar não, né? A gente costuma só limpar mesmo. Mas e às vezes voltar. quando ela seca, ela dá uma empalhecida. Para recuperar Então, aquele o óleo é brilho. mais para beleza. Isso. A gente não precisa Não, isso. sim, mas no caso poderia. Sim, para coleção ou para exposição, aí passa um óleo mineral, ou até às vezes vaselina. Qual que é melhor? Mas não tem isso. Óleo mineral acho que é um bom. Eu acho que é uma Só boa. uma O problema dica. é que ele não dura para sempre.
E via úmida, vocês primeiro fixam ele em formol, formalina e depois vocês deixam em álcool? Ou vocês direto Antigamente fazia isso, só que aí a gente pondo no formal acaba o DNA. Então não tem mais o protocolo para fazer extração de DNA, pelo menos o protocolo normal. Né? Olha só. Então atualmente a gente tem fixado ele com álcool mais forte, álcool tipo 100 ou 96 por uns dias, e passa ele para álcool 75, porque ele tem que ser um pouco mais forte que 70 para preservar o DNA. Hoje em dia tem que preservar também o DNA do bicho. Perfeito, excelente. Essa é uma pergunta que queria muito fazer. E a troca de álcool, não precisa? Quando a gente vê que está baixando, tá? Esse aqui por exemplo está perfeito, então ele está hermético. Se começa a baixar, então o frasco está inadequado. Então a gente troca de frasco, ou então vê se ele não está destampado. Entendi. E aí aquele álcool, o ideal é jogar fora e pôr outro. Porque o álcool ele evapora mais rápido que a água. Sim. Tá? Lá vai ter mais concentração de água do que de álcool. Exato. Tá? Então de 70 ele vai para 69, vai para 68. Então é melhor jogar tudo fora e pôr o álcool inteiro. Perfeito. Então isso aí também é uma coisa para o pessoal que está assistindo saber como é que faz essa proteção desses animais via úmida. Nós temos muito cefalópode no Brasil? Olha, a cefalópode não tem muita diversidade, né? Então o Brasil tem o que tem em qualquer outro lugar em porcentagem, né? Não tem muita espécie não. E são animais mesmo de vida curta? São. A maioria deles é 2 anos. 2 anos. Ele reproduz e morre. Sim, ele é um animal semêuparo, né? Semeuparidade que é todo aquele que só se reproduz uma vez, é isso? Uma vez e morre e acabou. Então o argonauta é uma exceção também. O argonauta ele reproduz várias vezes. Por causa... Você vê que tem conchas assim. Mas assim. é por causa da questão da concha, não é? Não, ele reproduz várias, ele não reproduz e morre. É uma exceção. Mas a grande maioria... Mas por quê? Agora pergunto por quê. Porque é aquilo que eu te falei. Porque a gente sabe que quando ele se reproduz, geralmente a fêmea fica ali, e ela é um animal que precisa repor a energia que ela gasta, que é um animal que tem um metabolismo extremamente acelerado, por isso até de vida curta, e se ela não se alimenta, ela acaba sendo até consumida do próprio filhote, às vezes, por peixes que ficam ali e tal. Mas o argonauta, por que foge da exceção? Olha, eu posso te falar anatomicamente. Isso. Quando o animal está em fase reprodutiva, a gônada cresce tanto que ocupa tudo. Ele não tem nem espaço para comer. Ele colapsa o estômago. Então, tanto o macho quanto a fêmea tem que produzir uma quantidade enorme de gametas, né? Então, ele ocupa toda a região interna dele com gônada. Então, ele não pode comer, ele não consegue, nem que ele queira. Então, ele não consegue ele tem uma estabilidade maior e consegue... Então, toda a energia dele é para aquela reprodução e não tem mais, ele não consegue mais... Né? Agora o argonauta não, o argonauta é uma exceção. O Nautilus vive também um pouco mais, né? Sim, o Nautilus ele não, tem muito mais, talvez acho que até 12, 13 anos. Bom saber. E para finalizar essa parte, você falou de o maior invertebrado do mundo é o Arquiteutis? Arquiteutis. Chega até quantos metros de verdade? Então, eles falam que tem a recorde é 23 do manto, do início do manto até a ponta do tentáculo. Sim. Né? Mas ele, assim, o tamanho dele mesmo, isso aí se você esticar o tentáculo, que é uma estrutura flexível e ela é elástica. Agora, o manto em si tinha mais ou menos 6 metros, só o manto. Aí você tem é um bicho grande, é um bicho muito grande. É grande. Né? Vocês têm algum aqui? Não, a gente tem pedaços, né? Aqui mesmo tem. Isso aqui é um pedaço de um Arquiteutis. Né? Isso aqui é a pena que foi me dada assim enrolada e o bico dele. Ah, o bico dele. É de quitina, né? Sim. Quitinoso, né? Quitina. Aqui, isso aqui é a parte do bico. Olha que legal. E essa é a parte da pena. E pena, a gente tem... ou gládio, né? Também Gládio, né? Que todas as lulas têm. E que na verdade, uma concha vestigial, podemos dizer assim. Sim, é a concha que as não lulas... tem mais carbonato de cálcio. Isso, só. Olha que demais. Olha que demais. Olha o tamanho. Essa qual é o nome dela? Tisanoteutis rhombus. Provavelmente é uma espécie nova. Porque o Tisanoteutis ele é um bicho realmente do Pacífico. E ele é... A gente tem 2 exemplares. Né? Aqui, para vocês entenderem, aqui são os braços. Aqui o tentáculo. E aqui o tentáculo. Aqui está o olho, que é meio desminuído. Aqui é o sifão.
bom lembrar que polvo não tem tentáculo. Só quem tem tentáculo são as lulas. Isso. Não é isso? Olha que legal. Todo mundo acha que o nome diz que o polvo tem são tentáculos. Não, são braços. Aqui ela também tem braços, mas tem os 2 tentáculos que são maiores, né? Legal. Muito legal. E geralmente é um bicho mais de profundidade também, Sim, né? sim. Esse aí é pego muito raramente. E geralmente os pescadores gostam de comer ela. Então a gente tem que correr lá rapidinho, pagar. Olha aí, tá Só que eu vendo? tive que pagar as duas. Eu tive que pagar para poder trazer para o museu. Pagou mais ou menos na faixa de quanto? Só para ter... 200 reais. Ah, é? Isso o quê? 10 anos atrás, né? Se a gente multiplicar Pela variação hoje. É. Que legal. Olha, tá vendo? O cientista põe dinheiro do bolso para trazer amostras. Né? Isso é muito legal. Bom, não tenho nem palavras, Luiz, para te agradecer esse tempo que você dedicou aqui com a gente. Você viu que se deixar a gente fica aqui o dia inteiro conversando de molusco, o dia inteiro, a semana inteira, o mês inteiro. Realmente muito, muito prazeroso estar aqui, conhecer a coleção de malacologia, né? Os bastidores, eu acho mais legal. E eu sempre penso assim que quando a pessoa vai numa exposição de um museu, ela também não sabe, às vezes, todo o trabalho que é feito nos bastidores de classificação, de conseguir a peça, né, de classificar, de deixar ela pronta para a exposição. Né? Quantos pesquisadores, né, quantas pessoas se envolveram naquele momento. Né? Então, é muito legal que as pessoas conheçam os bastidores, realmente uma coleção científica, a reserva técnica. Então, Luiz, quero te agradecer muito. Foi um bate-papo maravilhoso, não só no museu quanto na reserva. Eu realmente te agradeço. Espero que quando o museu reabrir, o ano que vem a gente está projetando aí uma grande exposição de vida marinha, com moluscos sendo um dos carro-chefes, assim como os corais, que eu gostaria muito de convidar você estar com a gente lá. E, enfim, está sempre a gente batendo esse papo. Eu espero que quando a pandemia realmente terminar, e um dia que você estiver mais tranquilo, eu possa vir aqui. Quero ajudar na classificação dos salmonóides, enfim. Foi um prazer. Então eu quero, assim, parabéns. É uma coleção que está muito bem cuidada, classificada, que é o principal. Então, muito obrigado. Eu estou aqui com uma Delon Beck, né, que é uma espécie típica brasileira, né, e eu já vi enormes lá na região do Rio Grande, lá tem bastante. O pessoal se alimenta também desse animal, né? Então eu queria te agradecer por esse tempo. Muito obrigado mesmo. Espero que essa parceria dê bastante frutos, a gente consiga fazer bastante coisa juntos. Parabéns pela tua dedicação, pelo teu amor a essa família, a esse grupo. O segundo maior filo de animais do planeta. Eu considero o primeiro, porque inseto é uma outra coisa à parte. Não é nem ser vivo. Mas enfim, parabéns por toda essa dedicação aos moluscos. Muito, muito obrigado. Quero agradecer também a todo mundo que está nos assistindo, que teve o prazer de estar assistindo essa live super bacana. Eu estou muito contente mesmo, muito feliz, e espero ser a primeira de muitas que a gente vai estar fazendo aqui, tanto aqui no setor da malacologia quanto em outros setores, que eu pedi para o Luiz nos apoiar também aqui, e mostrar que é isso, a gente está para difundir ciência. Acho que quanto mais difusão científica, quanto mais ciência na vida das pessoas, com certeza a vida melhora. Sim. Então, Luiz, para a gente, quero que faça suas considerações finais aí. Eu também agradeço muito essa oportunidade, né, de divulgar. Acho que foi a primeira vez, né? Sim. Ai, que legal, que legal. Isso é então bacana. A gente pode estar à disposição. Quando precisar, sempre que alguém precisar de alguma coisa sobre molusco, a gente está aí à disposição. Olha que bacana. E você que tem uma coxa e não sabe, procura aqui o maior especialista de moluscos do país, um dos maiores do mundo. Tá bom? Então, mais uma vez, muito obrigado para todo mundo que está nos assistindo. Obrigado aos meus amigos da minha equipe aí, o Jamil, o Tony. E eu quero também agradecer aqui, eu acho que sem parceria, Luiz, acho que nada anda, né? Então eu quero agradecer tanto as pessoas que nos acompanham
E eu quero agradecer o nosso parceiro, que desde o ano passado está aí com a gente, está caminhando com a gente para que a gente consiga botar o museu para frente, que é o IPBio, que é o Instituto de Pesquisa da Biodiversidade. Inclusive quero levar o Luiz, não é, Jamil? A gente tem que levar, né, Tony? Levar o Luiz lá na reserva Betari. Opa! Porque lá tem moluscos, né? Então a gente podia trabalhar, fazer algumas pesquisas lá. Então olha aí, Sérgio, então, desde já agradecer ao Sérgio Pompeia, ao IPBio pela parceria e confiança no Museu Joias da Natureza. E então a gente vai fazer essa parceria, viu, Sérgio? Vamos convidar um dia o Luiz, pode levar sua esposa, sim. A gente passa o final de semana lá na reserva estudando moluscos, tá bom? Lá do Vale do Ribeira. Então, um grande abraço para todos, muito obrigado, até a próxima.